Nós temos novas informações sobre a família do GCM. A família foi encontrada morta numa estrada aqui na Grande São Paulo, Pirapora do Bom Jesus. O Paulo Correia, ele trabalhou como guarda municipal por 10 anos. Mais recentemente, ele pediu o afastamento da função e desde então estava trabalhando como advogado e assessor parlamentar. Ele foi rendido por criminosos enquanto estava com os familiares num passeio, numa diversão, numa cachoeira. Quem são as outras vítimas? É uma chacina. 4 pessoas foram mortas. Além do Paulo, o GCM que se tornou advogado, a esposa, Ana Caroline, a esposa do GCM, a mãe do GCM, Marlene, nós não temos a foto dela, e o padrasto do Paulo, o Israel, nós também não conseguimos até o momento a foto dele. Mas nós temos informações e fomos até lá e uma informação acaba de chegar que vai deixar todos surpresos. Nós fomos até o velório das vítimas, conversamos com amigos e familiares. 4 pessoas da família saem por um passeio, estão numa área de cachoeira aqui em Grande São Paulo, quase interior de São Paulo, quando pessoas se aproximam e começam a atirar, efetuam vários disparos, os 4 são mortos. O GCM com a esposa, a mãe dele e o padrasto. Aqui está. Uma informação chegou agora. Paulo era o alvo principal dos criminosos e ele foi encontrado sem a língua. Balança a reportagem. No velório, no cemitério de Santana de Parnaíba, muitos amigos reunidos para a despedida. Guardas civis municipais, colegas de trabalho que conviveram com Paulo Correia por 10 anos. Um profissional dedicado que rapidamente ganhou promoção dentro da corporação. Eu fui pessoalmente no local com o corregedor e pelo cenário foi uma execução. Bastante tiro, cápsulas espalhadas ao redor do carro, sem chance de defesa. Paulo e os familiares podem ter sido vigiados antes de serem mortos. Não foi só um homicídio e foi encontrado celulares, nada demais, uma faca também que nós não sabemos se ela foi usada ou não. Basicamente isso, não tem muita. E os sinais de que eles ficaram algum tempo ali, né? Não que, olha, chegaram, cometeram o homicídio e foram embora, né? Aparentemente ficaram algum tempo ali com eles. Os parentes preferiram se manter distantes. Apenas um primo falou com a imprensa. Era uma pessoa assim, querida, né? Querida pelos amigos, querida pela família. Não tem nada assim a desabonar sobre ele, né? Paulo Correia de Souza Júnior, de 39 anos, a mãe e o padrasto dele e a esposa foram encontrados mortos em uma estrada na zona rural de Pirapora do Bom Jesus. Os corpos estavam do lado do carro do GCM em um local de pouco movimento, numa região onde haviam comprado um terreno recentemente. Tinha um terreno ali próximo. Tem um relato que ele foi próximo a uma cachoeira e na volta fizeram essa emboscada para ele. A Polícia Civil acredita que no mínimo 2 pessoas tenham participado da chacina e que os criminosos tenham esperado o momento exato para atacar a família. Ainda segundo as investigações, Paulo e a esposa foram assassinados primeiro e os pais do GCM só foram mortos porque conheciam os criminosos. Foram abordados na via pública. O rapaz desceu com o telefone na mão, então deixou no para-brisa do veículo, então supostamente não foi arrancado de dentro do veículo. Tá? Me parece que quem morreu primeiro foi o rapaz, o Paulo, e a esposa dele, a Ana Caroline. Existia ainda a suspeita de que Paulo teria sido torturado antes de ser morto, mas a perícia descartou essa possibilidade. Nós não constatamos nenhuma tortura preliminarmente nele. O laudo do IML vai me dar maiores detalhes, mas havia a notícia inicial de que ele estava com o braço quebrado, mas o IC já constatou que não havia nenhuma lesão no braço dele, foi apenas o modo que ele caiu que deu aquela aparência de que estava quebrado. No local da chacina, a polícia encontrou 3 celulares. Um deles pertencia ao GCM. Os aparelhos ainda vão ser encaminhados para a perícia para saber se o guarda civil vinha recebendo ameaças e de quem. Estão sendo periciados para quebrar essas senhas para que a gente veja o que tem lá, se foi marcado alguma coisa, algum encontro no local, se há alguém que teria conversado com Paulo, com ameaças.
Para a polícia, os pais do guarda civil foram mortos como queima de arquivo. A pessoa que fez isso, ela é conhecida, tá? A dona Marlene e o esposo dela morreram porque estavam ali e saberia quem seria o autor do delito. Recentemente, ele havia pedido afastamento da Guarda Civil e atuava como advogado e assessor parlamentar. Ele era diretor parlamentar na Câmara de Carapicuíba, era advogado, era membro da Comissão de Segurança aqui da cidade. Tinha um monte de projeto social. Nós temos algumas linhas de investigação, não vou adiantar do que se trata para não prejudicar essas investigações, mas eu acredito que a polícia tem uma boa linha de investigação e nós vamos chegar a apurar a autoria desse delito. Olha, nitidamente uma execução, nitidamente uma vingança. Renato Lombardi, um caso que está sendo investigado e muitas informações estão chegando neste momento, como essa que foi passada agora pela nossa equipe de reportagem, de que o rapaz estava sem a língua. Todas as investigações, elas partem do guarda civil, sem dúvida nenhuma. Ele era o alvo. Sem dúvida nenhuma. Agora, como disse ali a delegada, o pai, a mãe e o padrasto morreram porque conheciam. Quem? A mulher também, porque conheciam. Se fosse um roubo comum e normal, o ladrão vai lá, rouba, mata, se reage e vai embora. Isso a gente está acostumado a ver, infelizmente, todos os dias que acontece esse tipo de crime latrocínio. Aqui não, aí é vingança. E é vingança desde o tempo em que ele vinha como guarda civil, quem sabe, inclusive, até no problema da assessoria parlamentar, viu, Gotinho?